Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia 24, vamos iniciar 3 dias de orações, de propósito com Deus, a favor da família. Que Deus venha, assim, ter misericórdia dos seres humanos, dar compreensão a respeito de família, de lar, união, libertação, salvação, porque vemos que o inimigo, ele tem lutado. Família não é apenas aquelas que têm riqueza, aparências, que está tudo perfeito. Não. Famílias são aqueles que servem a Deus. Pode ser humilde, pode estar onde for, ser pobres, mas tem uma família, um lar, uma casa. E aqueles que não têm um lar, uma casa, Deus vai construir um lar, uma casa. Não é riqueza que simboliza você ter uma família unida, isso é aparência. Mas a maior riqueza é ter uma família que busca Deus, e Deus quer salvar aquelas também que não o buscam, que não têm união. E muitas famílias cristãs também estão sem união, porque muitos acham que já ficaram bem de vida, não querem mais saber de Deus e acham que a riqueza é a união. Não, união é servir a Deus com humildade. É buscar Deus, é orar um pelos outros, para que Deus venha salvar, libertar aqueles que estão perdidos e serem transformados. Está escrito na palavra de Deus que nós precisamos ser transformados cada dia. Deixar um legado para aqueles filhos, aqueles parentes que estão longe do Senhor, porque Deus faz uma promessa para salvar a nós e aqueles que estão longe. Longe de onde? Longe de quê? Longe lá no outro país? Longe lá em outra terra? Não, longe de Deus. Então o Senhor, Ele quer salvar, no nome de Jesus. Então nós devemos orar pela nossa família. Quantas tragédias! Quantas mortes, meu Deus, quantos homicídios, quantos crimes, infanticídios. É falta de oração na família. Que Deus venha proteger as crianças, os jovens, livrar de todo mal nossas vidas, nossos familiares. Vamos ler aqui em Lucas 15. Louvado seja Deus. Lucas 15. Deixa eu abrir direito aqui essa outra Bíblia, porque cada Bíblia tem um formato assim de tradução diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E estaremos, depois da leitura, fazendo uma oração. Que o Senhor venha ouvir a nossa oração, que o Senhor venha estender as fortes mãos, que o Senhor venha tirar a tristeza, os lutos daqueles que passaram por uma perda, e que o Senhor venha realmente salvar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor fica em Lucas 15, verso 11 em diante. Parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias o filho mais novo, ajuntando tudo para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai,
e pedir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. E quando estava longe ainda, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E quando o filho estava longe, viu o seu pai, viu o filho e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa o melhor vestido e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas no pé. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Porque esse filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Vamos parar até aqui. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nessa parábola diz que esse filho caçula, ele trabalhava com o pai desde pequeno. Eles eram ricos, pessoas que tinham fazendas, muitos servos e servas. Mas ele, com entusiasmo de conhecer o mundo, ele pediu para o pai: Pai, dá-me a parte da herança, dá os meus direitos, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui na roça, por exemplo, né? Eu não quero morar mais na roça, eu não quero ficar aqui, quero conhecer a cidade, conhecer o mundo lá fora. E o pai não insistiu com ele, o pai dividiu a herança. Talvez nós não sabemos quanto tempo aquele filho ficou insistindo com o pai para lhe dar a sua parte da herança, para lhe dar os seus direitos, porque ele trabalhava no campo com o pai e o pai provavelmente ensinava para eles que tudo aquilo era para eles no futuro, era suas heranças. E ele quis a sua parte. E o pai deu a herança dele. E ele ajuntou tudo as suas coisas, provavelmente só roupas, né? Porque estava já com muito dinheiro, e foi embora para a cidade. E ali na cidade, é como hoje em nossos dias. A pessoa vem lá da roça ou vem do interior: eu vou ficar rico em São Paulo. Eu vou ficar rico numa cidade grande. Muitos estão na sarjeta, muitos estão até de outros países na sarjeta, porque ninguém dá uma casa de graça, tudo é pago, tudo é uma pensão, começa com pensão, outros alugam uma casa, outros querem já ir morar num apartamento. Só que tudo é um custo e todo dia você tem essa despesa para gastar, para viver, para comer e para pagar, porque nada é gratuito. Na casa do pai, ele estava ali a trabalhar, tinha sua herança, mas ele não tinha dores de cabeça, porque o pai vigiava, reservava com prudência aquilo que iria ficar para eles no futuro. E no mundo não, ninguém tem amor pelo filho de ninguém. E ali ele gastou tudo o que ele tinha. Foi gastando, pagando pousada, viveu dissolutamente. Não comprou uma casa, se o dinheiro era muito, né? Poderia ter comprado uma casa, pelo menos, montado um negócio, não. Ele gastou tudo o que ele tinha na mão dos credores e começou a padecer fome, provavelmente no meio já da rua, com as suas poucas roupas, porque vai pagando até com aquilo que tem de precioso. Aí acabou sobrando, talvez, somente a roupa do corpo. E esse jovem, sentindo fome, começou a se oferecer para trabalhar. E achou um fazendeiro que falou para ele: olha, eu tenho porcos, então você vai cuidar dos meus porcos para mim e eu te darei, né, alguma coisa para comer.
E ali ele ia trabalhar, foi trabalhar, porque ele queria uma pousada, uma moradia e comer. De repente, não era aquilo também que ele tinha na casa do pai. Porque afinal de contas, você está na casa de um estrangeiro, você está na casa de uma pessoa estranha, você tem que cumprir primeiro a sua missão para depois você receber. E diz a palavra que quando ele servia ali os porcos, as manadas dos porcos, ele sentia vontade de comer as bolotas dos porcos, de tanta fome. E de repente diz que ele pensou: eu gostaria de voltar para a casa do meu pai. Eu creio que Deus trabalhou na mente dele para que essa parábola servisse para nós em nossos dias. E ele pensou bem, e graças a Deus ele retornou, falou para Deus, orou, que ele não era digno do pai dele chamar ele de filho, mas se até os funcionários comiam as melhores comidas, ele ia pedir para o pai que ele fosse ser um servo. E o pai de família, um pai amoroso, uma mãe amorosa, nunca esquece seus filhos. Está todo dia orando, jejuando, chorando, pedindo a Deus para trazer seu filho de volta. E o pai ia todo dia na estrada observar se aquele filho voltasse. Eu posso imaginar, com lágrimas, com soluço, ansioso esperando seu filho. E de repente, aquele dia, Deus já havia ouvido a oração daquele pai. Quando ele olha, ela vê seu filho mulambento, sujo, encardido, vindo no caminho. E o pai que viu ele primeiro, nem ele viu o pai, de tanta fome, vai ver quantos dias caminhando a pé até chegar nessa outra cidade. Hoje as pessoas não calculam isso, mas é dessa maneira, era a pé, porque o cara tinha perdido tudo. E de hoje também, se você perder tudo, você pode hoje até numa assistente social, me dá uma passagem, é meio difícil, muitos acabam na sarjeta. E Deus ali trabalhou, que aquele pai olhou e viu que era seu filho, chorando de alegria, já não era mais de tristeza. E aquele pai correu, pulou no ombro do seu filho com alegria e glorificou a Deus. Entrou dentro da sua casa, pediu aos seus empregados que desse banho nele, vestisse a melhor roupa, colocasse o anel de novo, porque o anel simbolizava que ele era um príncipe, uma pessoa importante, e colocasse a sandália nos seus pés, calçado. E ali houve uma grande alegria. E o pai falou: mata o melhor bezerro cevado, mata o melhor, e vamos comemorar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aquele pai, ele pedia a Deus, só Deus podia saber o paradeiro do filho, se estava vivo ou morto. Mas o pai orava clamando, porque o pai não sabia se estava vivo ou morto. E Deus trouxe e devolveu seu filho de volta. Então houve uma grande festa, uma grande bonança, uma grande comemoração. E Deus também nessa parábola, estou aqui pregando, não é apenas o espiritual, não, simbolizando famílias. Quantos têm seus filhos desaparecidos, estão aí na sarjeta, nas grandes cidades, principalmente aqui, muitos em São Paulo, nas drogas, nos vícios, apanhando, sofrendo, padecendo, e Deus tem livrado da morte. E o Senhor vai devolver o seu filho. Continua a orar. Continua a jejuar, porque Deus, ele é o Deus da surpresa. Quantas mães chorando a morte de seus filhos. Quantas mães chorando seus filhos de todas as idades desaparecidos. Muitos não têm notícia, não acham nunca. Outros aparecem mortos. E o Senhor nessa manhã, ele quer dar livramento. Comece a orar pela sua família, jejua. Deixa um pouco os afazeres desse mundo, pare um pouco, porque Jesus breve voltará a buscar os filhos de Deus que estão nessa terra para o arrebatamento. E nós devemos estarmos preparados. Dizer: Pai, pequei contra ti, meu Deus, contra o céu,
contra os teus mandamentos, em nome de Jesus, perdoa. Não sou digno de chamar de filho do Senhor, mas me perdoa, que eu quero herdar a vida eterna também. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de misericórdia, como aquele filho pródigo, Senhor, foi para o mundo. Muitos estão desviados da tua presença, deram as costas para o Senhor, pediram tanta coisa, receberam, mas deram a costa para ti. Não suportaram, acharam que já estavam prontos para ser o dono de si mesmo. Se perderam, Senhor. Pai querido, Pai amado, hoje choram amargamente, muitos nos vícios, nas drogas, muitos, meu Pai amado, estão na prostituição, estão longe de Ti, não conseguem voltar para a sua casa, mas sabem que se perecer no pecado, eles não vão herdar a vida eterna. Nós oramos tanto para os filhos rebeldes espiritual, como para os filhos, meu Pai, que as mães choram, que desapareceram, saiu de casa. Não sabemos se foi sequestrado, se foi morto, se saiu em busca de uma aventura, meu Deus, de melhores condições, talvez achando que a casa do pai, da mãe não tinha. É no nome de Jesus que eu clamo por essa mulher. Dai a notícia para ela desse filho, desse marido, dessa filha, dessa criança, esse jovem, esse adolescente. Meu Deus e meu Pai, repreenda agora os demônios. Acorrenta os demônios que coloca, Senhor, vergonha, orgulho na pessoa de não voltar para sua casa, está se sentindo humilhado, maltrapilho, pobre, não conseguiu nada. Mas esse pai, essa mãe, essa família, essa avó, esse avô, estão esperando de braços abertos, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória e repreenda, Senhor, o mal, repreende os demônios, repreende as trevas, repreende as feitiçarias, bruxaria, as invejas que fizeram para esse jovem cair nos vícios, nas drogas, no crime, para esse jovem hoje ter que fugir de casa, talvez foi ameaçado de morte. Senhor, queima esse demônio agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Vai cegando a Satanás agora. Cega os nossos inimigos, pelo poder que há no teu nome. E faz ressurgir essa vida da cinza. Faz ressuscitar essa vida, meu Deus. Ó Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, que é o Israel. Derramai do teu poder, meu Pai, e restaura essas famílias pelo sangue de Jesus. Amém.